Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, que sejam todos bem-vindos à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Esta é a nossa live Orai Sem Cessar. Então vamos iniciar orando. Deus eterno, nós lhe rendemos graças por mais uma noite que se inicia, pelo dia que se findou. Agradecemos o teu cuidado, o ar que respiramos, o alimento, o nosso lar. Obrigado, ó Deus, pelo teu infinito amor demonstrado pela sua santa providência nas nossas vidas. Abençoe todos os irmãos e irmãs que estão assistindo esta live, todos que assistirão posteriormente, também os que assistirão no YouTube, que a tua bênção os alcance, os guarde e os proteja. Abençoa-nos agora na compreensão do texto bíblico, ensina-nos, quanto a mim, coloco nas tuas mãos, ó Santo Espírito, para ser usado como instrumento teu, em nome de Jesus. Amém. Então, a você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que Deus abençoe muito a sua vida, obrigado pela companhia. Não se esqueça de deixar os seus motivos de oração, você pode pedir oração para você, oração por outra pessoa, pode agradecer, enfim, que nós vamos orar depois do estudo. E também não esqueça de deixar o seu oi, o seu boa noite, para enviarmos um abraço depois ao final. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 36 a 37, e depois o capítulo 5. Eu julgo um texto difícil, mas vamos lá, vamos tentar estudar juntos esse texto e ver o que Deus fala conosco através da sua palavra. Então vamos para a primeira parte. Atos, capítulo 4, versículos 36 e 37. Atos 4, 36 e 37. Então vamos lá. Primeiro esta cena aqui. Diz assim a palavra do Senhor. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre. Como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, nós temos aqui em José, o levita, né? Se ele era levita, ele era funcionário do templo. O levita trabalhava na administração e na manutenção do culto, junto com o sacerdote. Cuidava também da parte musical, instrumental, enfim, era uma função importante, muito bem remunerada e pedia da pessoa um preparo acadêmico extremo. Então, ele tinha que ser um hábil conhecedor da lei e dos preceitos teológicos da época, do ensino dos rabinos, etc. Então, este José, que tem esse apelido de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, né? Então, isso demonstra o caráter desta pessoa. Então, um levita, um servidor do templo, que é convertido ao cristianismo, integra a comunidade cristã do passado. Veja que Deus traz todos os tipos de pessoas para a igreja: gente simples, gente pobre, gente letrada, traz pessoas ricas, pessoas cultas, pessoas com exímio conhecimento acadêmico. E todas elas vivem em comunhão, amando umas às outras, apesar das diferenças. O reino de Deus é aquele que coloca as diferenças sociais de lado. No reino de Deus, nós somos todos iguais, pecadores, salvos pela graça de Deus e unidos pela ação do Espírito Santo. Então, ontem nós estudamos o sumário, né? O resumo, que é capítulo 4, de 32 até 35, e esse resumo que nós estudamos ontem basicamente falava da equalização ou da equidade social, dessa visão mais abrangente da comunhão, que eram os irmãos que tinham propriedades e posses, desfazer daquilo para que aqueles que não tinham tivessem também. Então, uma ideia de mitigar a pobreza e a miséria na comunidade cristã. Quem tinha muito abria mão do que tinha, parte do que tinha, para que o que não tinha nada tivesse, na equalização social. Falei bastante sobre isso ontem. Você pode assistir o vídeo de ontem aqui no Facebook
ou também no nosso canal no YouTube, Igreja Presbiteriana de Blumenau, que tem o estudo de ontem. Agora, com esse ato de Barnabé, o filho das consolações, nós temos o exemplo prático do que nós vimos no sumário ontem. Ou seja, ele é uma daquelas pessoas que tem muitas posses e ele vende um campo, um terreno, uma área, uma propriedade que ele tinha, pega a totalidade desse dinheiro, deposita ao pé dos apóstolos, ou seja, ele dá aquele dinheiro para a administração dos apóstolos, para que aquele dinheiro fosse usado para a manutenção daqueles que não tinham. Então, na mesma medida que Deus traz essas pessoas com posses, pessoas que não têm nada, que são pobres, que passam por uma situação de miséria, também são acolhidas pelo reino. E esta é a face social do reino, né? E com esse dinheiro, essas pessoas, por exemplo, uma pessoa que mora na rua, agora ela pode ter uma casa com esta oferta que Barnabé deu. Então, nós temos aqui o exemplo prático do que nós vimos ontem. Barnabé e essa maneira espontânea, liberal, amorosa, etc., que ele faz, né, o que nós conversamos ontem, essa liberalidade financeira. Em compensação, agora nós vamos dar uma olhadinha aqui num texto bem difícil, né? Nós estudamos alguns textos difíceis lá em Romanos também, lembram-se, né? E eu julgo esse texto um texto difícil. Eu acho um texto difícil, um texto complicado, um texto duro, mas necessário aprendermos, que é o pecado de Ananias e Safira. Então, dando continuidade ao nosso estudo, Atos capítulo 5, versículos de 1 até o 11. Atos 5, de 1 a 11, dando continuidade. É para que você faça um contraste entre o que fez o levita José, chamado Barnabé, né, filho da consolação, ou seja, aquele que consola, que dá ânimo às outras pessoas, e agora a atitude dele faz um contraste com a atitude de Ananias e de Safira. Então vamos lá, Atos 5, de 1 a 11. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Então veja, eles também, a priori, no primeiro momento, têm esta questão parecida com Barnabé, parecida com José. Ananias e Safira têm uma propriedade e eles vão vender essa propriedade. Mas o texto vai denunciar o caráter de ambos. Mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. O texto vai denunciar o caráter e a maneira que Ananias e Safira fizeram. O termo aqui reteve, o termo grego, né, o termo original aqui para reteve, é um verbo grego que muitas vezes é usado para roubar. Esse mesmo termo aqui, o reteve, que pode ser roubar, aparece no Antigo Testamento grego. Lembram-se quando eu falei que existe uma tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, chamada Septuaginta, traduzida lá pelo numeral romano LXX, que é o número 70, né, em algarismos romanos. Então, essa tradução grega, chamada Septuaginta, usa esse mesmo termo, é um termo raro, ele aparece muito pouco nesse Antigo Testamento grego e aparece muito pouco também no Novo Testamento grego, que o Novo Testamento é escrito em grego, né? Então, lá na Septuaginta, o mesmo verbo reteve é usado para o pecado de Acã, descrito lá em Josué capítulo 7. Você que é um bom leitor da Bíblia aí, os irmãos e irmãs de plantão, as nossas irmãs sábias aí da SAF, mulheres inteligentes, vão lembrar-se da história de Acã. Quando Josué assume a liderança do povo de Israel após a morte de Moisés, e eles estão se preparando para entrar em Canaã, na terra prometida, vocês se lembram que eles têm muitas batalhas, muitas guerras, né, pequenas batalhas até chegar em Canaã. E dentre uma dessas batalhas, Deus diz assim ao povo de Israel: vocês vão guerrear e vocês não vão ficar com nada daquela cidade para vocês. É o que nós chamamos de espólio de guerra. Então, a pessoa invadiu lá, teve uma guerra.
Aí o que perdeu a guerra, geralmente o exército faz um saque naquela cidade. Leva dinheiro, leva as mulheres, enfim, chamado despojo de guerra ou espólio de guerra. Neste caso, lá em Josué 7, Deus é bem claro. O negócio começa em Josué 6, mas também vai para Josué 7, né? Deus fala: dessa guerra que vocês vão ter agora, vocês não vão ficar com nada. Tudo deve ser queimado e destruído. Vão ficar sem espólio ou despojo de guerra. Então, se vocês vão vencer essa batalha, mas o ouro que tem lá nessa cidade deve ser destruído. Tudo que tiver nessa cidade tem que ser destruído. Aí um cidadão chamado Acã, o que que ele faz? Ele vê umas coisas bonitas ali e não queima, e não destrói. E ele leva aquilo para a tenda dele. Ele rouba aquelas coisas. Deus mandou que fosse queimado e destruído. Acã rouba e esconde na sua tenda aquele espólio de guerra. E Deus tinha dito: não façam isso. E aí é usado o mesmo termo nesse Antigo Testamento grego, chamado Septuaginta, ou o algarismo romano LXX, que é uma tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, é uma versão antiga, tá? Tem o seu valor histórico, é importante para a gente esse Antigo Testamento grego. Usa o mesmo termo que está usando aqui para Ananias e Safira, ou reteve, para Acã, dizendo que Acã roubou aquelas coisas. Então, ao usar esse termo, parece-nos que o Lucas, né, o autor de Atos, ele quis rememorar esse pecado de Acã. E Acã, Deus acabou mostrando, né? Deus revelou que Acã tinha cometido esse pecado. E Acã acaba sendo morto, tanto ele como toda a sua família, por causa desse pecado. Então, um texto duro e difícil esse de Acã. Você pode ler lá em Josué capítulo 7, a história de Acã. E nós temos mais uma vez aqui uma aplicação dura da disciplina de Deus às pessoas que cometem um equívoco e tem que ser um exemplo extremamente prático, uma disciplina dura, mas necessária, né? Alguns estudiosos do texto vão dizer que nós temos aqui um raro milagre de punição. Então, nós temos aqui um milagre punitivo. Versículo 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Veja, Satanás não é o culpado pelo ato de Ananias e Safira. Ele apenas influencia. Quem comete, quem tem o desvio de caráter e quem é culpado e punido é Ananias e também Safira, a esposa de Ananias. Veja que Satanás influencia. Satanás é ardiloso, né? Ele lança ele influencia para o mal, ou seja, ele cria uma expectativa aí, mas a culpa é de Ananias e Safira. O diabo não é culpado pelo nosso pecado. Ele pode influenciar, mas quem deixou se encher foi Ananias e Safira, justamente por serem mau caráteres. E agora Pedro vai justificar essa tentativa satânica de sabotar a igreja cristã, sabotar aquela comunidade primitiva, né, a primeira igreja descrita aqui em Atos. Conservando, porventura, não seria teu, e vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Veja, Ananias e Safira, eles, ao ter esta atitude equivocada, eles não pensaram com clareza, foram impulsivos. Primeiro, ninguém era obrigado a desfazer-se das suas posses. Era algo liberal, algo espontâneo. Deus não mandou ninguém se desfazer das suas posses, não era uma obrigação, era algo voluntário. Não há nenhum mandamento aqui no Novo Testamento que eles tinham que desfazer daquelas coisas e depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos e etc. Lógico, o amor e a comunhão cristã levam a isso, mas não havia uma lei estabelecida, era algo espontâneo. Ananias e Safira, o que queriam na verdade? Queriam o mérito,
queriam ser reconhecidos, né? De repente queriam a primazia, queriam ser elogiados por aquilo que fizeram, demonstrar uma falsa piedade, demonstrar ali uma falsa devoção, uma falsa espiritualidade, mas parte do dinheiro ele reteve. E o verbo reter aqui, que é raro aparecer no Novo Testamento, no grego, aplicado lá ao mesmo pecado de Acã, né? Então era um verbo usado muitas vezes para roubar. Então, à medida que ele tinha esse propósito de doar aquele valor para que aquilo fosse uma oferta a Deus e para servir os necessitados, e ele retém parte do valor, então ele está roubando. Então o intento do coração dele é ruim, o desígnio é ruim, tá? E aí vem uma pena extremamente dura, né? Difícil. Eu acho um texto dificílimo, eu nunca preguei nesse texto, nunca fiz estudo bíblico nesse texto. Quando eu lia Atos, eu lia esse texto uma vez só rapidinho, e agora eu estou aqui me vendo, 11 anos quase depois de ordenação, confrontado em estudar esse texto. E aí vem a pena, a punição, um dos raros milagres de punição vistos no Novo Testamento. Ouvindo, aliás, vistos em toda a Bíblia. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Alguns vão dizer, ele teve uma morte espiritual, ele foi excomungado da igreja. Não é isso que o texto diz. Ele morreu, morreu. Ficou sem vida. A disciplina é extremamente dura. A lição à comunidade cristã ali naquele meio é extremamente dura, né? É a morte. Aí, diante daquilo, né, a ideia é que não haja esse tipo de atitude de roubo, de falta de caráter, de tentar enganar a Deus. Ou seja, essa disciplina dura da parte de Deus não é Pedro que mata Ananias. É Deus que o pune desta maneira, né? Para que realmente a santidade fosse um assunto levado a sério para aquela igreja. A lição está ali. É uma lição muito prática, muito rápida, muito imediata para a igreja. Texto difícil, né? Texto duro. Então vamos lá. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então, a mulher de Ananias não sabia que ele tinha sido morto por Deus. Quem mata Ananias é Deus, não é Pedro, né? Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Diz-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Então, veja, há uma oportunidade diante desse. Parece-me que Pedro tenta dar uma oportunidade à mulher. De repente, para Ananias não teve muito isso, não, mas a mulher que estava em conchavo com o esposo, agora Pedro dá uma oportunidade dela se explicar, de repente, de ter algum arrependimento, de dizer a verdade. E não é o que ocorre. Ela coaduna, ela não sabia que o marido tinha morrido por causa desse pecado. Ela coaduna com a ideia e fala: não, foi por tanto. Aí então vem agora a palavra de Pedro. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? O pecado que Ananias e Safira cometem não é contra Pedro, não é contra a comunidade, é contra Deus, é contra o Espírito Santo, é contra o Senhor. Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram na junta do marido. Tá? Então, mesmo que algumas pessoas queiram dizer que não foi uma morte literal, foi morte literal. Não tem como a gente fugir até do que o próprio texto grego aqui, né, a língua original que o texto foi escrita, não dá ideia nenhuma de uma possibilidade figurada do que aconteceu. Eles morreram. Tá? E desta morte veio uma lição importante para a igreja. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Então, esta lição foi uma lição de disciplina. Eu quero fazer algumas considerações sobre o texto. Reforço, eu acho um texto difícil. Um texto complexo, um texto que mexe conosco, né? Uma ideia de uma pena descabida, uma pena
assim, muito forte, né? Uma aplicação, assim, uma disciplina duríssima, né? E às vezes a gente vê atos tão piores de pessoas que foram perdoadas. O próprio Pedro nega Jesus 3 vezes, depois é perdoado, restaurado e etc. Então, veja, esse ato duro de disciplina, ele tem uma fundamentação. Então, quando nós fazemos o próprio paralelo lá com Acã, é um texto que vai falar muito sobre a pureza dentro da comunidade cristã. O próprio contraste, né? Se da mesma maneira faz um paralelo com o pecado de Acã em Josué 7, e Acã acaba morrendo também, ele e todos os seus familiares, por causa do pecado. Então a ligação é textual, né? O mesmo termo grego que é usado para essa versão do Antigo Testamento grego é usado aqui em Atos. O autor com certeza fez isso de propósito. Há um contraste entre a atitude de Barnabé, o filho da consolação, que era uma atitude liberal, de caráter, assim, de como deveria ser, para fazer contraste, para fazer uma comparação, né, a atitude de Ananias e Safira, que lhes faltou caráter. E então o pecado foi contra o Espírito Santo, contra Deus. E vê-se aqui uma atitude satânica. É Satanás querendo causar desordem na igreja. Então, manter a pureza na comunidade cristã, a santidade, é extremamente difícil, porque o diabo é o inimigo número 1. E ele influenciou. Veja, ele deu o jeitinho, né? Ele não tomou Ananias possesso e fez de Ananias um boneco. Não, ele simplesmente influenciou. Ele simplesmente facilitou o pecado. O texto denuncia também que Ananias e Safira não eram pessoas de bom caráter. Eram pessoas que já tinham uma predisposição a serem mau caráteres. Então, qual que é a lição? Diante de Deus tem que sempre haver transparência. Tá? Uma coisa que não está em voga no texto, e a gente nem deve ficar tentando descobrir isso, e Ananias e Safira, depois que morreram, foram para o inferno, foram para o céu? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Não acredito que esse pecado que eles cometeram foi um pecado para a morte. Foi um equívoco, foi uma burrice, foi uma falta de caráter. O reverendo Caio Fábio da Araújo Filho, ao comentar esse texto, fala que esse ato de punição, esse ato de lição dura que Deus dá à comunidade primitiva, é uma disciplina de amor. Que Ananias e Safira morreram e foram para o céu, foram salvos. É a visão do pastor Caio Fábio. Eu prefiro que as pessoas vão para o céu, né? Eu não tenho, eu tenho a gente é muito infernal, né? A gente quer muito que a pessoa vá para o inferno, né? E deveria ser o contrário, né? À medida que um cristão, uma cristã, uma pessoa consciente, que conhece o evangelho, que conhece a graça de Cristo, desejar que outra pessoa vá para o inferno é muito estranho. Você não pode desejar algo pior. O inferno é irreversível, é eterno. Assim como o céu é irreversível e é eterno para aqueles que são salvos, para os que se perdem, o inferno é eterno e é irreversível. As penas são eternas. Então, desejar o inferno para alguém é desejar que ela fique para sempre privada da presença de Deus, sofrendo e em extrema agonia, sem reversão, sem possibilidade de salvação, sem possibilidade de modificação. Você deseja isso para as pessoas? Então você deveria questionar o seu caráter como cristão também, como cristã, tá? E eles são instrumentos de disciplina divina para dar uma lição dura àquela comunidade de clareza de caráter, mas a gente não pode julgar salvação ou não salvação desses dois. Se eu tivesse que fechar com alguma opinião, eu prefiro a opinião do pastor Caio Fábio, que eles foram, sim, punidos, severamente punidos, mas que a morte deles também foi um ato de amor de Deus para ensinar aquela comunidade, para dizer o seguinte: olha, na comunidade cristã não tem que ter esse tipo de atitude aqui, de enganar, de ser mau caráter, de querer levar o mérito, mas não, né? Vou levando o mérito para uma coisa que eu não fiz, ou fiz pela metade, e etc. Uma lição dura, mas que serviu. Veja, grande temor veio sobre a comunidade depois disso. Então, grande reverência. Se alguém tinha na cabeça em tentar passar a perna em Deus, aqui já vai pensar 2, 3 vezes. Então, 2 textos difíceis. O texto de Acã, lá em Josué 7, não é nem um pouco bacana. Tampouco esse texto de Ananias e Safira é um texto bacana. Me dói, assim, me dá um certo
uma coisa ruim, assim, de pensar nisto. Mas a disciplina também faz parte da vida da igreja. E eu prefiro que Ananias e Safira, a visão do pastor Caio Fábio, que eles não fizeram nenhum pecado para a morte, para a condenação. Foram equivocados, foram mau caráteres, mas eles morreram ali imediatamente, uma punição dura, mas uma disciplina real e visível para a instrução daquela igreja. O pastor Caio Fábio é muito bom nisso, né? Em ver amor, onde a gente só vê desgraça. Então, lógico, o Caio Fábio ultimamente tem falado umas maluquices, umas coisas meio heréticas, mas eu acho que é mais merchan do que realmente o que ele crê. No fim das contas, é um cara cristão, um cara crente, só tá um pouco muito popstar, e às vezes fala umas filosofias, umas psicanálises aí que dá uma viajada. Mas quando ele dá sem interpretar um texto bíblico, temos que respeitá-lo, porque realmente esse viés da graça e do amor, até nesse texto aqui que é difícil, é uma pessoa que realmente tem profundo conhecimento do Evangelho e de Deus. Então estamos aí. Como não dava para pular o texto, que vocês iam falar, pastor, mas só pulou aquele texto de Atos 5, eu peço desculpas pela minha limitação, né, pela minha própria minha dificuldade em de repente tentar trazer algo mais assim profundo, né? Eu tentei estudar bem o texto, estudar o texto na sua língua original, também no grego, estudar bem os verbos, os termos, a morfologia e a sintaxe, que é muito mais difícil você estudar a sintaxe do grego que a morfologia, para tentar ver se realmente era algo literal. É literal, eles morreram mesmo, não tem nada figurativo, não tem nada a ver com excomunhão, não é nenhuma lenda também, enfim, é um texto duro, real. Tá? Procurei ler bons autores, bons comentários para nos ajudar a isto, mas o que acalmou o meu coração, de fato, desse texto é pensar nisto. Foi uma lição dura, mas também foi uma lição de amor, onde Deus ensinou àquela comunidade a seriedade que nós temos com a pureza, com a clareza de caráter, com o amor que nós temos que agir dentro da igreja. Se tem que ter um lugar que a gente tem que ser verdadeiro uns com os outros, sinceros uns com os outros, principalmente sinceros com Deus, é a igreja de Cristo. Tá? Então, né, não posso afirmar com 100% de certeza, que é só Deus que sabe depois que a gente morre. Mas eu gostei muito do pastor Caio Fábio falar. Essas pessoas foram para o céu, porque elas foram instrumentos do amor de Deus para a disciplina, para ensinar aquela comunidade. Isso acalmou um pouco meu coração inquieto. E eu espero que esse texto duro, porém necessário, também nos ensine a um caminho só quanto cristãos. A gente falha, a gente erra, a gente peca, a gente cai, a gente tem desvio de caráter muitas vezes. Às vezes a gente poderia ser melhor e não somos. Então, que esse texto deu uma apertada na gente, aquele puxão de orelha bom que a gente ganha da professora. Hoje a professora não pode mais puxar a orelha do aluno, que a professora é presa, né? Mas eu sou da época que a professora ainda puxava a orelha, sou da época que a professora, de vez em quando, dava até uma reguada na gente, né? E graças a Deus pelas reguadas que eu tomei da professora, porque conduziram-me ao caminho da disciplina e ela conseguiu dar a aula dela, porque eu era um aluno bem chato mesmo, daqueles que ficavam conversando na aula. Então, é uma disciplina de Deus, dura, porém necessária, para nos mostrar, enquanto cristãos, esse caminho da santidade e da santificação. Igreja não é brincadeira. Andar na presença de Deus não é brincadeira. Andar dizendo que é cristão, arrotando santidade, abraçado com o diabo e com o pecado, olha, o fim não é legal. Então, que esse texto, assim como me ensinou ao estudá-lo, ensine vocês também. E mais uma vez eu peço desculpa pela minha limitação, mesmo enquanto teólogo, me sinto limitado para falar de um texto desse difícil. Talvez um dia peça algum professor, algum amigo meu do seminário, dos professores, para trazer um estudo mais elaborado para vocês desse texto, né? E tenho certeza que será enriquecedor. Mas, vamos lá, bola para frente. Amanhã nós continuamos com o nosso estudo em Atos e vamos ver agora os pedidos e motivos de oração. Se você ainda não fez seu pedido de oração, dá tempo. Tá? Eu vou puxar aqui a minha barrinha de rolagem, de diálogo aqui, para ver os pedidos de oração. Se você ainda não fez, é bem tranquilo, tá? Dá tempo de você pedir. Pedir, agradecer, pedir por outras pessoas, né? O importante é nós orarmos. Então, o primeiro pedido que aparece para mim aqui é da Roselene Pereira. Diz assim: boa noite.
queria pedir oração pela minha saúde. Ela mora lá em Brusque. Seja bem-vinda, viu, Roselene? Que Deus lhe abençoe. Está com 2 meses no problema na coluna e não está passando com os remédios. Tá? Então vamos orar pela saúde, pela recuperação dessa dor que ela está sentindo, né, desse problema na coluna há mais de 2 meses. Então, Roselene Pereira, obrigado pela companhia. Nós vamos orar por ti. A nossa irmã Léo pede oração pelos seus filhos, pela saúde da Aidi, pela recuperação do Dr. Cuco, né, nosso amigo, médico lá de Lages, da Igreja Presbiteriana de Lages, que continua internado. E pede também oração pela liderança da Igreja Presbiteriana de Blumenau. A nossa irmã Léo também pede oração pela sua cunhada Gisele, que está com sintomas de Covid, aguardando o exame. A nossa irmã Letícia pede oração pela recuperação da Ivanilde, que está fazendo quimioterapia, e pela saúde da sua prima Norma. A dona Carmen pede oração pelas suas 2 amigas, Ana Gabriela e Natália Agurto, porque perderam seu irmão Henrique. Que Deus conforte toda a família, né, do Henrique, que chora a perda, a partida dele, em especial Ana Gabriela e Natália Agurto. Nossa irmã Lígia Soares agradece pela sua família e pela vida do seu neto Augusto, que hoje completa 7 anos. Então, um grande abraço ao Augusto, que Deus lhe abençoe e lhe dê muitos, muitos anos de vida. Bom, são os pedidos de oração. Nós vamos orar e no final nós vamos mandar abraço a todos e a todas. Então, se você está assistindo, não deixe de comentar aí para eu poder enviar um abraço. Eu só sei se você está assistindo se você comentar. E mesmo assim, às vezes você comenta e não aparece, tá? Ou, às vezes o Facebook dá uma engolida aqui no texto. Então, oremos. Senhor, nós intercedemos pela vida da Roselene Pereira. O senhor sabe desses 2 meses que ela está sofrendo com problema na coluna e mesmo com o tratamento é ineficaz. Suplicamos, Senhor, que o senhor tome a Roselene nas tuas mãos e cure-a, ó Pai, que ela sare para a honra e glória do teu nome. Pai, no nome poderoso de Jesus, nós imploramos a ti a cura da Roselene, para que ela fique bem, ó Pai, segundo a tua vontade. Senhor eterno, nós intercedemos pela vida da nossa irmã Léo, do presbítero Max, pela vida da Hannah, do Max William, também pela vida da Ellen, do Fernando e da Ana, de toda a família da nossa irmã Léo e do presbítero Max. Abençoe-os, ó Pai, e supra todas as suas necessidades, livrando-os de todo o mal. Abençoe também o Dr. Cuco, ó Pai, a recuperação da sua saúde. E Deus, tenha misericórdia deste teu servo. Abençoe, ó Pai, a sua família também, toda a família do Dr. Cuco lá em Lages, enfrentando esse momento difícil. Pai, abençoe toda a liderança da Igreja Presbiteriana de Blumenau, dê sabedoria a todos os presbíteros, diáconos, a todas as mulheres, jovens, crianças, adolescentes, todos que estão envolvidos com a liderança, sejam capacitados pela ação do Espírito Santo. Pai, pedimos também pela vida da Gisele, aguardando o resultado do exame de Covid. Colocamos ela nas tuas mãos, crendo que o Senhor tem poder para curá-la, ainda que esteja infectada. Mas, Pai, se for da tua vontade, que ela não esteja contaminada, para honra e glória do teu nome, e sim ela fique mais calma, bem como seus familiares. Pai, abençoe a recuperação da Ivanilde, que está fazendo quimioterapia, que ela seja curada por ti, ó Pai. A abençoe, ó Deus. E também abençoe a Norma. Ivanilde e Norma, Pai, sejam alvos da tua graça, da tua cura e do teu amor neste momento. Cuida também da nossa irmã Letícia, do presbítero Ricardo, da Luísa, do Ricardinho, de toda a família dela, Pai. Que o Senhor, na tua infinita graça, no teu grande amor, guarde-os, proteja-os e supra, Pai, tudo aquilo que eles precisarem. Deus eterno, abençoe a dona Carmen, o seu Omar, todos os seus familiares do Brasil, os familiares do Chile. Em especial, nós suplicamos a consolação do Santo Espírito sobre a vida da Ana Gabriela e também da Natália Agurto. Pai eterno, tenha misericórdia desta família, confortando, pois sofrem pela partida do Henrique.
Deus, console toda esta família, todos os amigos, amigas, todos que estão sofrendo devido à morte do Henrique. Tenha misericórdia, Deus, desta família. Pai, abençoe a nossa irmã Lígia Soares. Te louvamos pela vida dela, de toda a sua família. Guarda-os também de todo o mal e abençoe-os, ó Pai. Em especial, nós te louvamos pelo aniversário do Augusto, netinho da nossa irmã Lígia. Suplicamos que o Senhor dê saúde, sabedoria, muitos anos de vida, que ele cresça, ó Pai, em conhecimento do Senhor, nos teus caminhos e nunca se desvie da tua palavra. Cuida do Augusto, ó Pai, e abençoe também toda a família da nossa irmã Lígia Soares. Te louvamos pelo aniversário dele hoje e nos alegramos juntos com ele nesta data. Pai eterno, abençoe também toda a família da nossa irmã Bernadette, console-os pela perda do Plínio, irmão da Bernadette, e todos que estão sofrendo, ó Pai, todos os sobrinhos, sobrinhas, todos os demais irmãos e irmãs, toda a família da nossa irmã Bernadette, ó Pai, que o Senhor os console, os conforte devido à perda do Plínio, ó Pai. Suplicamos o teu conforto e o teu consolo. Pedimos pela saúde da nossa irmã Bernadette também, Pai, que a tua bênção, o teu amor, a tua graça, o teu cuidado esteja sobre ela. Cuida, ó Pai, da Bernadette e de toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Bom, que Deus abençoe a todos nós e tenha misericórdia. Então vamos mandar uns abraços. Caso você esteja assistindo e ainda não mandou um oizinho, mande para eu poder enviar um abraço para ti. Boa noite, Letícia. Boa noite, presbítero Ricardo. Um grande abraço. Boa noite, Vandaimo. Deus lhe abençoe. Um abração. Boa noite, Lígia Soares. Um grande abraço para ti. Deus lhe abençoe. Boa noite, Roselene. Obrigado pela sua companhia, tá? Uma alegria tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Deus lhe abençoe em Brusque, né? Uma belíssima cidade também. Um grande abraço para ti. Que Deus restabeleça a sua saúde. Tá? Obrigado por acompanhar a nossa live. Boa noite, Benedita Domingues. A santa paz de Deus para ti também, aí em Mogi Guaçu. Né? Que Deus abençoe muito a ti e sua família. Boa noite, Dulceleia Pereira, nossa irmã de Itapema, né? Sempre presente conosco. Que Deus lhe abençoe muito e toda a sua família. Boa noite, Marlene Vieira. Muito obrigado pela companhia. Deus lhe abençoe. Boa noite, Samuel. Boa noite, Ananda. Boa noite, Samanda. Família amada lá de Xanxerê. Que Deus lhes abençoe muito. Obrigado pela companhia. Boa noite, seu Carmelito Zimmermann. Boa noite, nossa irmã Marina. A todos os irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana de Blumenau. Pastor Márcio, Deus abençoe muito a vida de vocês. Obrigado pela companhia. Boa noite, Claudete Bittencourt, a nossa irmã lá de Itapema também, né? Que Deus abençoe muito. Obrigado pela companhia. Deus abençoe muito todas as igrejas presbiterianas de Itapema, pastores abençoadíssimos, né? Temos acho que 4 ou 5 igrejas lá em Itapema, se eu não me engano. Deus abençoe muito Itapema, todos os pastores, irmãos, irmãs e igrejas lá. Obrigado pela companhia. Boa noite, Léo. Boa noite, presbítero Max. Que Deus lhes abençoe muito. Obrigado pela companhia. Boa noite, Letícia. Boa noite, presbítero Ricardo. Deus lhes abençoe muito. Obrigado pela companhia. Boa noite, Solange, a nossa amiga de Xanxerê. Que Deus abençoe muito. Obrigado pela companhia. Boa noite, Anne Caroline. Boa noite, Alisson. Obrigado pela companhia. Que Deus lhes abençoe muito. Obrigado pela bondade, Dulceleia. Muito bem explicado. Que isso. Obrigado, Dulceleia. A Dulceleia é meio suspensão, né? Mas eu agradeço o feedback. Espero que tenha ficado claro o texto, um texto tão difícil. Boa noite, Gilberto Palharim. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela companhia. Obrigado por assistir a live. Uma boa noite para ti, para toda a sua família. Boa noite, João. Né? O João fez o louvor aqui para a gente, foi bênção de Deus. O João é meu vizinho aqui de porta, né? Aqui do edifício, é presbiteriano,
vindo lá das Minas Gerais, mudou-se aqui para Blumenau em janeiro, mudamos quase que juntos, né? Então, Deus abençoe João, Tamires, Maria, Deus abençoe Júlia, obrigado pela companhia. E muito bom, viu? Louvor especialíssimo, obrigado, viu, João? Boa noite, tia Fi, nossa tia lá de Águas de Lindó, interior de São Paulo. Boa noite, Chico. Deus abençoe muito, viu? Hoje eu conversei bastante sobre carro, lembrei do Chico, né? O Chico gosta de carro, eu também gosto, né? A gente ficava conversando de carro. Saudade, viu, tia Fi? Saudade da senhora, saudade do Chico. Isso aí. Caso você esteja nos assistindo e o seu nome não tenha aparecido aqui, não fique triste. O Facebook faz isso de vez em quando, tá? Então seja muito bem-vindo, que Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado pela sua companhia. Vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor, a bênção de Deus, o eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra, para todos sempre. Amém. Então nós voltamos amanhã, às 19 horas, com louvor, e às 19h30 com a continuação do nosso estudo em Atos. Então, boa noite a todos e a todas.